O filme do Minecraft aí, galera. Vamos dar uma olhada aí. Pô, eu jogava muito quando era mais novo, pô. Cansado de seu trabalho chatão, um camarada Chatão? chamado Steve finalmente decide realizar seu sonho de se tornar um mineiro, uai. É então que ele encontra uma relíquia que abre um Vai se portal tornar pro um de mundo nós. feito por blocos em que tudo pode ser construído, limitado apenas por sua imaginação. No entanto, o homem acaba sendo aprisionado por perversos inimigos e só anos mais tarde, quando uma trupe marota é sugada pra lá também, que ele consegue ser libertado. Agora muito eles se tempo lá? unem vivendo tremendas peripécias e desafios para conseguir salvar essa realidade das forças Me lembra um pouco Caverna do Dragão. malignas e finalmente voltar para casa. Olha o Olá, apreciadores Aquaman. de jogos quadradões. Olá, apreciadores Olha usando a blusa do Steve. Isso é legal, velho. Paleta de cor e tal, isso é massa. de jogos quadradonas. Importante. Eu sou Otávio Guest, eu Super 8. E hoje, chegou aos cinemas a adaptação dos games que vem sendo o maior sucesso de popularidade e vendas há mais de década. Se não me engano, é o jogo que mais vendeu exemplares na história até hoje. E agora tá na vez de levar esse sucesso pros cinemas também. As pré-vendas cresceram muito rapidamente, as previsões estão muito otimistas. Vamos ver se isso se concretiza, porque a marca Minecraft tá pra brincadeira não. E sabe quem também não tá pra brincadeira? Essa pessoa aqui que vos fala, porque recentemente eu lidei com uma assombração que eu achei que não teria solução. Mas, felizmente, deu tudo certo e hoje eu não tenho mais esse Os problema, cabelos. pois, graças a manual, a assombração da calvície sumiu. Pelo menos tá Com começando. respeito, gente. Eu vou pular Agora a aqui, gente mas vai vocês dão uma ficar olhada lá, fechou? pintosão com a manual. Bom, aviso dado, vamos lá ver se esse filme tem material pra conquistar um grande sucesso? Vamos sim, bora! Esse filme é mais do mesmo porque tiveram vergonha de usar o modo criativo? Quando perguntam se o Jack Black esteve no mundo de Minecraft, ele diz: Steve, Minecraft é pra adultos porque se fosse pra criança seria Minecraft? Tudo isso e muito mais, agora! O jogo Minecraft, pra quem não conhece, não é um daqueles com uma história muito definida, mas um jogo aberto no mundo igualmente aberto que, na verdade, mais busca fomentar a criatividade dos jogadores. Por isso permite que eles próprios criem seus personagens, temas, tons e histórias, mais ou menos daquele jeitinho que a gente da época offline brincava com bonecos. Com isso em mente, a adaptação de Minecraft para os cinemas não tinha amarras na criação de uma trama, o que por um lado poderia ser muito bom para nos surpreender. Se pode ser qualquer coisa, a gente não sabe o que esperar. Por outro lado, quando há uma margem tão ampla de possibilidades, isso tira a guia de segurança dos realizadores. E aí, talvez por faltar inventividade, talvez por pressão do estúdio, eles possam decidir não arriscar demais, apelam à literalidade do qualquer coisa e dedicam sua inspiração principalmente para entupir as cenas com muitas referências aos jogos, fanservices, easter eggs, personagens e elementos como um todo. E me parece que foi precisamente o que aconteceu aqui em um filme Minecraft. Do contrário, o que explicaria a necessidade de 6 pessoas para conceber argumento e roteiro desse filme? A história não foi, já que o que a gente vê aqui é uma das duas primeiras ideias mais básicas quando se pensa em adaptações de jogos de videogame sem uma história ou com uma história vaga. Se não são os personagens do mundo do game que invadem o mundo real e precisam lidar com um choque cultural, então é o contrário, que é o que acontece aqui. Personagens do mundo real que entram na realidade do game e precisam aprender a usar os recursos de lá para sobreviver e voltar para casa. Quer dizer, só voltar para casa mesmo, porque esse tipo de filme mais bobinho, escrito de qualquer jeito e muito voltado para pivetada, dificilmente consegue sugerir que seus personagens correm algum tipo de risco. Porque além das diversas sequências de aventura que meramente jogam os personagens para lá e para cá, para cima e para baixo, sem muita coesão lógica, mas apenas explorado, Eles têm uma cor diferente, né? Esse coloração do filme. vários ambientes e cenários diferentes, o roteiro também precisa, claro, colocar os mocinhos diante de um grupo de oponentes para gerar muitos enfrentamentos. Porém, ainda que os inimigos sejam muitos, um verdadeiro exército, forçando implacavelmente seu Lembrou Clash Royale, Clash of Clans. antagonismo para impor mais atravancamentos e alopragens no caminho dos mocinhos, a ameaça real é tão nula que tudo soa extremamente oco emocionalmente. E por isso, um filme Minecraft exala uma proteção de roteiro bem da preguiçosa. Todo mundo vira super-herói aqui. Pode ver que do nada geral aprende artes marciais, ganha super força, super resistência e pode cair da altura que for, tomar a lapada mais forte que for, que não vai ganhar nem um arranhão. E se demonstram sentir dor, isso nada tem a ver com transmitir vulnerabilidade pro público e aumentar a emoção das cenas, mas apenas para tentar fazer rir com um humor pastelão mais simplóriozinho possível. E nada contra o humor pastelão, eu gosto desse tipo de humor também. Eu só acho que até ele precisa ter sustentação e peso dramático pra piada visual poder funcionar. Agora, uma careta de dor largada de qualquer jeito, de qualquer um do elenco, pra mim não creio ser tão eficiente pra arrancar o nosso sorriso.
Desafio para você, você tem o PC1 querendo acessar o Google 8.8.8. Valeu, professor. Bom, então se não foi a história que exigiu 6 cabeças pensantes para escrever o roteiro, então só pode ter sido os personagens, certo? Não. Os mocinhos principais compõem uma eclética turma de meros arquétipos. O jovem imaginativo, numa espécie de jornadinha do herói primária, a irmã protetora, uma personagem de suporte honrada, um mestre e um falso herói. Ok, no caso desse último, eu acho que houve sim uma maior preocupação do roteiro para estabelecer um histórico, sedimentar sua personalidade e desenvolver um arco de amadurecimento. Já no caso dos demais, são só arquétipos simplistas mesmo, que se não geram uma impressão tão ruim assim, eu creio que é porque a direção e o elenco conseguiram tirar leite de pedra. Mas já já a gente fala melhor sobre eles. Antes eu preciso concluir o meu raciocínio de que o grande esforço das 6 mentes que compuseram o roteiro realmente não focou na trama nem no desenvolvimento dos personagens, mas em transpor o máximo possível dos elementos dos jogos pro filme. E como esse foi o foco do grupo, eu acho que ao menos isso fizeram com capricho, sim. Não sou um grande conhecedor dos jogos, mas mesmo com esse conhecimento básico, deu para reconhecer muita coisa sendo transposta para as telonas de forma divertida, como o tabuleiro de construção de ferramentas, a possibilidade de se criar itens aleatórios massa, se você véi. não souber as fórmulas necessárias, as possibilidades de criação limitadas pela imaginação do jogo. Poxa, saber as fórmulas é interessante, ó. Uma boa dinâmica pro filme. Jogador também foram vistas aqui, mesmo que tenham sido limitadas à imaginação oscilante dos roteiristas. As ferramentas em si, as armaduras, que a direção de Jared Hess não perdeu a oportunidade de extrair humor de suas aparências ridículas. A construção da cena prepara para uma coisa super emblemática, e embora isso seja mesmo para o jogador mais ávido, não deixa de ser muito risível ver um humano vestindo aquela armadura patetona. O que é bom, pois, como eu disse, a direção percebe e usa isso a favor da comédia. Assim como também se utiliza muito bem dos efeitos visuais para se esbaldar com cenários e elementos surpreendentemente belíssimos, alegres, sem vergonha da saturação e ainda muito convidativos. Se o jogo, mesmo todo quadradão e pobre visualmente, foi capaz de encantar tantos fãs pelo mundo, eu tenho convicção de que os visuais apresentados aqui no filme têm poder suficiente para provocar um tremendo de um deslumbre até no espectador mais exigente. E mesmo que eu não tenha me empolgado com as ideias do roteiro para sequências de ação e aventura, eu não consigo desprezar o esforço da direção para tentar extrair o máximo de alucinação das coreografias de cena. Eu realmente senti uma batalha dura entre o roteiro totalmente alheio com o que é necessário para uma cena ser emocionante, contra a direção se desdobrando para tentar deixar a coisa alucinante, frenética, encantadora visualmente e Super, tá falando meio chique, né? engraçada e, em suma, divertida. E te falar, é uma batalha barra pesada, mas às vezes o diretor venceu, viu? E assim, às vezes é capaz até de conseguir fazer a gente relevar a cadeia de acontecimentos bem tanto faz proposta pelo texto. Apesar de que ainda há uma outra coisa que o roteiro foi hábil em incorporar. Os personagens icônicos, como os clássicos aldeões, que só emitem sonzinhos esquisitos, e curiosamente o filme deu destaque a um e colocou ele numa subtrama totalmente deslocada com a personagem da Jennifer Coolidge, mas cujo humor, vou te falar que Sortudo, não? funcionou comigo, viu? É uma comedinha de situação trash, absurda e ridícula, mas me deixou sempre com aquele sorrisinho na cara. Sem falar que foi uma das poucas investidas mais arriscadas, fora do lugar comum do time de roteiristas que ainda deram um devido começo, meio e fim para essa historinha à parte. Mas enfim, para compor o universo e alimentar o positivo caos visual, ainda tem os animaizinhos com a programação mínima, o que dá a eles um comportamento totalmente abilolado, os zumbis, os golems protetores, os creepers explosivos, Golems? comportamento totalmente abilolado, os zumbis, os golems protetores, os creepers explosivos, capazes de estragar em segundos construções que custaram preciosos minutos ao jogador, e todo o núcleo de porcos do Nether. Nesse caso, a maior parte é só capanga genérico para ser derrotado com facilidade pelos mocinhos superpoderosos de ocasião. Mas tem alguns que se destacam um tipo mais como espécies de subchefes ou chefes de fase, sabe? Embora a ameaça que apresentam sempre acaba voltando naquilo que eu já falei. Aquela coisa bem tanto faz só para cumprir tabela. Tem que ter o vilão, tem que ter um embate, vamos lá, ppp, popopô. Mesmo assim, eu acho que pelo menos dá para destacar a líder do grupo, que ganhou uma interpretação vocal impetuosamente fanfarrona de Rachel House. E nisso eu quero destacar suas tentativas patéticas de engabelar os outros, sendo que ela não tem muito talento para isso. E bem, já que a gente entrou no assunto interpretações, eu acredito que a direção e o elenco chegaram num denominador comum vantajoso para nossa experiência. Mas, Otávio, você acabou de dizer que todos os personagens são qualquer coisa. Como é que tá elogiando agora? Então, eu falei que a parte dos personagens que coube ao roteiro é qualquer coisa. No entanto, eles foram significantemente
consideravelmente melhorados pela direção e pelas performances do elenco. Assim, quando não são apropriados para suas respectivas funções, como Sebastian Hansen, Emma Myers e Danielle Brooks, os dois que faltam estão totalmente entregues à presepada, despidos de receios e vaidades e decididos a fazer a gente rir, como é o caso de Jason Momoa e Jack Black, que dão origem a uma espécie de bromance muito do ímpar. Momoa, como eu falei, sendo o único a ter um panorama e uma personalidade mais bem escritos, compõe seu personagem de forma divertidamente substancial. Ele é um sujeito medíocre que se apegou com unhas e dentes à única grande conquista que teve no passado. Mas como tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que sua conquista não tem tanto valor para os outros e que os louros dela já morreram faz tempo, ele insiste em ficar no passado, alimentando uma paixão por artigos antigos e se cercando por velharia. Enquanto isso, o ator compõe o personagem como um velho meninão, que coerentemente se nega a crescer e encarar os problemas com a maturidade que se espera de um marmanjo como ele. E sua vaidade provavelmente é um reflexo do seu medo de assumir as responsabilidades de um adulto, pois ela ajuda ele a se manter preso naquele recorte do passado em que ele foi um maioral. Loucura. Já Jack Black, embora eu não consiga dissertar tanto sobre a psique do personagem, isso acaba não importando muito, pois o cara tá completamente solto na presepada, na pataquada, na pantomima, na patuscada, brincando e se divertindo como se não houvesse amanhã. Ele encarna uma personalidade que até é bem descolada da realidade, como se vivesse num mundinho à parte só dele, que pode ser meio musical, meio de videogame. Até por isso ele se sente tão bem no mundo de Minecraft, já que ali se trata de uma realidade com paradigmas muito simples, cujas lacunas podem ser preenchidas por sua criatividade. E sendo alguém tão imaginativo e crianção, ele tá livre e solto pra viver tudo com sua intensidade, que por sinal é muito da contagiante. Sério, eu perdi as contas de quantas vezes eu começava a rir do nada, só com as caras e bocas abobalhadamente plenas do sujeito. Sabe, ele voando lá e ela aparece todo feliz da vida. Eu posso até não ter gostado de um filme Minecraft, mas se também não chego a desgostar, isso se deve muito ao personagem do Jack Black, que não meço as palavras. Eu amei esse sujeito. Ah, mas é o Jack Black de sempre. Sim, tem certos trejeitos e maneirismos, mas ele vai além aqui. Ele tá mais livre e mais afetado de um jeito infantil, e é uma coisa muito bem encaixada no contexto da obra. Um filme Minecraft é um projeto que parece ter sido escrito na base da intuição despreocupada, porque tudo indica que o foco das 6 cabeças que escreveram o roteiro esteve na máxima reunião possível de referências e elementos dos jogos, o que não é suficiente para dar liga e importância. Tipo assim, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar referências do jogo dentro do filme. Vamos colocar a mesa de criação e falar Craft Table. Vamos colocar a mesa de criação, vamos colocar a fornalha, vamos colocar as espadas, madeira, ferro, ouro, diamante, armaduras, vamos colocar as armaduras no jogo. Tem que colocar referência, entendeu? Vamos colocar referência. Os bichos, mas beleza, a gente vai colocar referência, mas precisa ter uma história. Mas aí a história não se importaram muito, importaram só colocar as referências. A todas as participações humanas e para fazer a trama realmente ser tão engajante assim. Felizmente, eu acredito que a direção e o elenco, sobretudo Momoa e Jack Black ainda mais, conseguiram dar um gás extra para salvar o projeto do esquecimento e possibilitar E bom, né, que chamaram os dois. que ele tenha chance de sucesso. Mas, nem por isso, deixa de ser um filme muito voltado para o público mirim e que por isso não creio conseguir estabelecer uma conexão muito forte com quem foi fã do jogo e hoje já chegou na fase adulta. E essa é minha reação enquanto eu assisti ao filme. E se você tá olhando pra mim pensando, Nossa, mas essa cabeleira aí tá bacana, as calvície desse homem tá sumindo. você também pode fazer o seu tratamento. Tive que sair aqui, deu uma fadiga. Tinham que ter colocado os direitos dos filmes de Lego pra comandar esse projeto. Aos diretores. Porque os filmes do Lego são bons? Uma criança é presa em um mundo mágico de jogos que não tem uma missão para que tem uma missão para salvar o jogo e a si mesmo, não exatamente. Enfim, não entendi. Em resumo, daqueles filmes de domingo à tarde para ver com a família e com a criançada. O maior erro foi chamar o Jack Black e automaticamente qualquer tema de filme será será no estilo do Jack Black. Não que Minecraft seja um tema ultra sério e tal. Boa? Voltei. Mas eu entendi. O filme fica, tipo assim, bem a cara do Jack Black, né? Eu vou falar, eu não fico com muita vontade de ver esse filme, não. Agora, pra pensar. Ele me desmotivou, assim. Eu nem tava lembrando do filme. E aí, ele me desmotivou a ver o filme. Quem sabe um dia aí, né? Eu lembro quando lançou Death Note, o pessoal
detestou o filme. Aí eu falei, não vou assistir esse filme não, né? A pessoa falou que é ruim. Aí depois de uns anos eu assisti o filme e gostei de Death Note. Claro, pô, o anime, a animação é muito melhor, mas eu gostei. Acho que eu assisti com uma mente diferente, né? Tipo assim, às vezes eu vou assistir Minecraft com a cabeça assim, não espere muito.